dia. Meu nome é José Bispo, vulgo JB, e estou aqui para falar um pouco mais sobre controle biológico, né? Dessa vez é cancro da haste. Tem se surgido bastante dúvida sobre isso, né? Grande parte dessas informações eu retirei do site da Embrapa, né? E estou trazendo aqui para dar uma facilitada na hora de vocês tomarem alguma medida referente a esse controle dessa doença. Essa doença é uma doença que vem desde 1989, né? Começou no sul, mas logo chegou no Mato Grosso. Então, é uma doença que atinge vários estados, né? Principalmente, o fator determinante dela é justamente fatores abióticos, né? Então, o clima vai influenciar muito no aumento ou na mortalidade dessa doença dentro do estado. Esse ano agora nós temos tido bastante problema com ela aqui no Mato Grosso devido justamente a essa questão de umidade e a questão de insolação, né? Então, ela é uma doença secundária desde que você não tenha as condições para que ela se favoreça no ambiente, né? Que seria, no caso, chuvas em excesso logo no início emergencial da soja. Então, normalmente a gente não se preocupa muito, a gente tem muito mais doenças para se preocupar, né? E acaba deixando essa doença de lado. Porém, quando nós temos uma condição favorável, que nem o ano que nós estamos vivendo, né? Você acaba se preocupando um pouquinho e às vezes é importante a gente pegar, avaliar o histórico da área e tomar medidas, né? Medidas que vão pelo menos minimizar esse prejuízo, porque essa doença, quando vem forte, ela pode levar uma lavoura inteira. Então, é bom tomar cuidado, é bom utilizar essas medidas, né? E o que a gente precisa saber sobre a bioecologia dela é justamente que o fungo pode sobreviver sobre os restos culturais, né? Deixados no campo. Então, tipo, nem sempre você vai ter a primeira problemática na transmissão via semente, né? E na grande maioria das vezes não é a semente de agora que está te trazendo o inóculo. Esse inóculo ele já precisa estar sendo desenvolvido desde a safra passada, para você ter um grande perca por causa dela, ou uma quantidade grande de inóculo na sua área, você precisa ter justamente essa questão de ter contaminado áreas, safras passadas, né? E ao decorrer do tempo você vinha acumulando esses inóculos na palhada, nos restos culturais. Perfeito? Então, ao primeiro momento, essa doença pode entrar via semente, né? Em um segundo momento, ela pode ser dispersada por diversas formas. Espalhada pelo vento, gota de chuva, transporte de inseto, preparo do solo, semeadura, maquinário agrícola, roupas, calçados, dentre outros, né? Sinais característicos dessa doença lesões pequenas e escuras, né, tanto na vargem quanto no caule, em ambos os estágios, né? Essa, essa doença em si, ela tem dois estágios, anamórfico e telemórfico, né? Ou seja, você pode estar vindo a verificar ambos, só que não dá para a gente entrar muito nesse método porque é muito parecido. Tanto o estágio imperfeito quanto o estágio telemórfico, eles se manifestam de uma forma muito parecida. Então, o que a gente tem que entender é que tanto peritécios quanto picnídeos vão aparecer dispostos de forma linear na superfície do caule. Então, aqui a gente tem umas fotos, né, para demonstrar de como essa doença vai ser vista na lavoura, né? Basicamente é isso. Pequenas lesões escuras na vargem no caule.
importante lembrar que é sempre bom se você ter um técnico, né, responsável para dar uma avaliada justamente nessas situações e também, né, você ter um histórico da lavoura, porque em doenças que nem sempre elas podem estar te causando uma problemática e que você acaba deixando passar, né? É bom que você tenha um histórico da lavoura para você conseguir manejar de uma forma mais assertiva, né? Então, lembrando, o manejo para essa doença, ela pode ser transmitida por sementes contaminadas, né? Ela necessita de um tempo de incubação, ou seja, não é na primeira safra que você vai ver uma grande infestação dessa doença. Ela necessita de fatores abióticos específicos, né? Ou seja, chuva, um clima ameno, de preferência justamente na época em que a soja está aberta. Então, isso é uma das características importantes aí que a gente tem que pensar, e é onde a gente, com o controle biológico, a gente consegue te ajudar, né? Levando em consideração que quando a gente começa o controle com antecedência, a gente economiza, né? A gente tem que começar esse controle na hora de escolher a semente, né? Vai ser a forma mais econômica que você vai poder tá trabalhando. A partir disso aí vem controle químico, vem controle nutricional, vem controle de restos culturais, controle biológico, né? Mas lembrando, né, sempre quando a gente iniciar de uma forma preventiva, você sempre vai ter uma economia maior. Pensando em controle biológico, que é aquilo que eu consigo agregar um pouco, né, de informação, a gente tem que pensar no manejo preventivo, né? De preferência, a gente trabalhar com protetivos biológicos desde o início do TS, do tratamento de semente, né? A gente pode estar trabalhando com alguns produtos que a gente já tem o conhecimento da eficiência, que seria Trichoderma marziano, Trichoderma asperellum, Bacillus ameloidequefazem, Bacillus subtilis, né? E sempre lembrando que nesse caso e nesse manejo em específico, a gente não está tratando a planta em si. A gente está tratando justamente o solo, justamente os restos culturais. Então, perfeito. Tratamos a planta, colocamos o inóculo no TS, mas não resolvemos muita coisa. Por quê? Porque você tem a palhada. Se você fez a aração, mesmo fazendo a aração que é o recomendado, né, também, nesse caso de doença, você ainda sobra resto cultural lá. Então, você ainda tem muito inóculo. Então, para a gente controlar essa doença, a gente vai precisar pensar não em aplicar pensando na soja. A gente tem que aplicar pensando nos restos culturais, que é o mesmo manejo que a gente faz quando a gente tem controle de mofo branco. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pulverizar isso na lavoura, né? Pulverizar isso no resto de palhada. E para isso, a gente tem que iniciar logo em V2, que é uma coisa que não é muito habitual aqui na nossa região, né? Fazer grandes aplicações de protetivos desde V2 até R1. Então, qual é o diferencial na hora de fazer o controle biológico? A gente vai ter que fazer uma dose de, no mínimo, 5 litros por hectare, vislumbrando não a planta e sim o solo. Então, nesse caso, talvez seja interessante até você tirar o espalhante adesivo, né? Você pode trabalhar com siliconado, mas tira o adesivo que é para essa gota chegar mais no solo. Perfeito? Então, você tem aí em V2, a gente não vai entrar com fungo, a gente entra com Bacillus ameloidequefazes subtilis e de V4 a R1 você já consegue entrar porque você tem uma condição de umidade maior. Você já consegue entrar com Trichoderma asperellum, Trichoderma marziano, de preferência o asperellum, que tem um resultado um pouco mais interessante em cima dessa doença, ele é um pouco mais agressivo nessa parte superior, né?
fazendo com que você reduza drasticamente o número de inóculo da doença, né? E aí, pensando em todos os outros portfólios de doença da soja, você entra com o seu manejo normal. Mas a gente tem que tentar entender que, nesse caso, o controle da haste, a gente tem que fazer um manejo um pouco diferente. Imagens aqui eu consigo mostrar que a doença ela é suprimida por ambos desses manejos, né? Trichoderma asperellum, Trichoderma marzianum, Bacillus ameloliquefaciens, um complexo de bactérias, você tem a supressão da doença. Então, é interessante trabalhar com elas. São ativos que já, inclusive, tem registro para isso. Então, a eficiência vai ser determinante na hora de você escolher como você vai trabalhar com esse manejo, né? Não basta somente você ter o ativo e você fazer o tratamento da semente que você vai estar protegido. Não, porque esse inóculo, ele muito provavelmente, ele não está vindo desse tratamento inicial. Ele provavelmente esse inóculo já está no ambiente, ele já está se multiplicando, ele já está numa quantidade enorme nesses restos culturais. Então, só para fixar aí, né? Quando a gente pensa em controle biológico, né? É claro que a gente sempre tem que pensar numa forma mais econômica possível. E a primeira é você trabalhar com cultivares resistentes. Após isso, a gente vai ter que pensar em controlar esse inóculo que está superficialmente ali. E se por um acaso der muita chuva, muita umidade, principalmente antes da soja fechar, aí você pode ter um grande problema com essa doença. Então, vamos pensar em talvez diminuir o máximo possível do inóculo dessa doença. Como é que a gente vai fazer isso? Pensando no manejo biológico, é você trabalhar com ele enquanto suas linhas não estão fechadas, tá? Seria o melhor manejo aí possível que a gente poderia estar trabalhando com esses biológicos. Eu agradeço aí. Foi um videozinho extremamente curto aí, só para tá informando aí um pouco mais sobre controle biológico em cima de cancro da haste, né, que tem acabado é, trazendo bastante problemática esse ano aqui para a lavoura. Perfeito? Qualquer dúvida, chame a gente, né? Nós temos todos esses manejos disponíveis e a hora que precisar, nós estamos aqui para poder estar ajudando vocês.